É o seguinte, olha, quero convidar você, se você gostar da live de hoje, convido você a estar aqui todo sábado. Eu vou entrar em uma jornada com você aqui, que eu tenho certeza que se você prestar atenção, se você ficar comigo aqui, eu vou te dar uma semente hoje, que se você compreender sobre semente, você vai usar isso no seu relacionamento. Você vai usar isso com seus filhos. Você vai usar isso na sua vida. Você vai usar isso no seu trabalho. Você vai usar isso nas suas emoções. Eu estou te falando. Fica aqui comigo. Assunto de hoje. O semeador. Hoje, sábado, se você está aqui, não é à toa. Não é do nada que você caiu aqui. Tenha certeza de uma coisa. O que eu tenho para falar para você hoje tem o poder de transformar muitas coisas na sua vida. Tem o poder de transformar. Não quer dizer que vai, mas tem o poder. Eu quero falar para você hoje e trazer uma sabedoria que ela não é minha. Dia de sábado, por exemplo, para quem não me conhece aqui, eu falo sobre os dias da semana. Eu falo sobre o corpo, eu falo sobre a alma e eu falo sobre o espírito. A nossa parte do corpo é a parte mais rasa que o ser humano tem. A parte da alma é a parte das emoções. A parte espiritual é aquilo que as pessoas às vezes menos têm interesse. E é aquilo que elas deveriam mais se interessar. Que quando todas as coisas terminarem, quando a sua vida, quando você terminar o seu fôlego de vida, não é o fim. Eu não sei se você sabe, mas não é o fim. Quando você parar de respirar, não é o fim. E para onde é que a sua alma vai? O que mais importa não é que você seja uma pessoa milionária, não é que você tenha a melhor casa da sua cidade, os melhores carros, que os seus filhos sejam as pessoas mais ricas, mais bem influentes nas redes sociais. Nada disso importa. O que importa é para onde vai a sua alma. Então, no dia de sábado, nós falamos sobre essa parte mais espiritual. E para falar sobre a nossa parte espiritual, eu quero falar sobre algo, e eu quero ler para você, a partir de todo sábado, eu quero falar sobre isso, que eu vou começar agora. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para você é que quando nós olhamos para a nossa vida, você pode observar que tem várias coisas que nós podemos melhorar, coisas que estão nos desagradando. Por exemplo, às vezes eu não gosto do meu trabalho, às vezes eu não gosto da forma com que eu ajo em relação às outras pessoas, às vezes eu não gosto porque eu gostaria de ter mais ânimo com a vida. Eu não gosto porque às vezes eu sou uma pessoa um pouco agressiva. William, eu gostaria de ser uma pessoa mais controlada. Eu gostaria de ser uma pessoa em que eu fosse menos tímida. William, eu gostaria, sabe do quê? De ser uma pessoa mais decidida. Às vezes eu penso, aqui em casa, às vezes está faltando dinheiro, e eu gostaria de planejar, começar na segunda-feira, e eu ir lá começar. Eu gostaria de ser mais decidida, sabe? Às vezes eu tenho muito medo. Então, essas dúvidas que vão acontecendo na vida da gente, de por que é que eu tenho vontade, mas eu não consigo fazer as coisas que eu desejo. Às vezes eu falo assim, no começo do ano eu vou mudar. Eu vou cuidar do meu corpo, eu vou ser uma pessoa mais decidida, eu vou começar a falar não para as pessoas. No começo do ano eu faço um monte de promessas. Só que depois eu começo a perceber que eu não dou conta de fazer. Você vai perceber que, às vezes, quando você deseja algo, você deseja o resultado. Mas, às vezes, você não quer passar pelo processo. Quando você olha, às vezes, uma pessoa que tem um corpo, uma barriga bem definida,
com aqueles gominhos lá, você sente vontade de ser uma mulher mais magra, com mais saúde. Mas você não quer passar pelo processo de acordar cedo e ir para a academia. Quando você olha um relacionamento de alguém onde o casal se trata sensacional, os filhos são maravilhosos, você também gostaria de ter. Mas não quer passar pelo processo. E todas essas coisas que eu estou te falando para você, elas têm como mudar. Por mais difícil que talvez esteja a sua vida hoje, tem como mudar. E tudo começa a partir de um pequeno passo, que é uma semente. E para falar sobre semente, ninguém melhor do que um jovem que apareceu há mais ou menos mais de 2000 anos atrás, em uma terra na Palestina, pelo nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala, e eu vou te dar uma explicação aqui, nas 3 camadas, presta atenção. Eu vou te explicar na parte do corpo, na parte da alma e na parte do espírito. A parte espiritual, eu vou deixar mais para o final. E é interessante porque o próprio Jesus, ele praticamente não explica várias de suas parábolas, mas essa ele explica. Mas eu vou falar isso só no final. Teve um dia que Jesus Cristo, reunindo-se a uma grande multidão, ele contou essa parábola que eu vou contar para vocês. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Já eu termino o que está escrito. Mas primeiro eu quero falar a respeito dessa parábola de Jesus. Eu quero que você preste atenção, porque a sua cabeça, ela tem que explodir quando você ouvir isso, que você não compreende que às vezes a sua vida ela não anda. Não anda o seu relacionamento, não melhora em nada, faz tempo que você fica pensando, fica com a mente perturbada, às vezes não tem mais vontade de sair da cama porque você não compreende isso. Vamos lá. O semeador saiu a semear. Eu quero que você compreenda uma coisa. Aquilo que Jesus está falando é espiritual. Eu não vou te explicar agora. Eu vou te explicar nas 2 primeiras camadas. Depois a gente sobe um pouquinho mais de nível. Mas vamos ficar aqui embaixo, olha, no corpo e na alma. Jesus Cristo diz o seguinte: o semeador saiu para semear. Primeira coisa que você tem que entender. Em algumas versões está escrito assim: o semeador saiu para semear a sua semente. Então vamos lá. Entenda uma coisa. Para você semear alguma coisa nesse planeta, você precisa ter a semente. Só quem sai para semear alguma coisa precisa ter a semente. Eu já te explico sobre isso. Segura aí. Primeira informação, a semente. Você precisa ter a semente. Segunda coisa, Jesus Cristo ele fala, estou na primeira frase, viu? O semeador saiu para semear. Escuta isso. Jesus Cristo ele não está dizendo assim, olha, o médico saiu para semear. Jesus Cristo não está dizendo, a enfermeira saiu para semear. Jesus Cristo não está falando, o advogado saiu para semear. Ele não está falando isso. Por quê? Porque isso não tem a ver com profissão. Não tem a ver com aquilo que você faz. Você precisa ter
A semente. Se você tem a semente, então você é um semeador. William, eu não estou entendendo. Eu vou te falar. Às vezes você quer paz dentro da sua casa. Só que se você não tiver a semente dentro de você, você não consegue semear a paz. Porque você não tem a semente para você semear. Quando às vezes você olha para o seu relacionamento, quando você olha para o seu trabalho, e você quer melhorar o seu ganho, como é que você vai melhorar algo se você não tem a semente? William, eu quero ser uma pessoa muito amada. Eu sinto que eu não sou amada pelas pessoas. Você precisa ter a semente. Qual semente? A semente do amor dentro de você. Senão você não consegue semear. Você pode ser juiz, você pode ter várias faculdades, você pode ser sei lá quem for. Você só consegue semear se você tiver o quê? A semente. Jesus ele repete: o semeador saiu para semear. É interessante porque quando você deseja que as coisas mudem na sua vida, quando você deseja que as coisas deem um reviravolta na sua vida, muitas pessoas querem que as coisas aconteçam do nada. Mas se você quiser colher algo, você vai ter que plantar. E para plantar, você precisa fazer o que o semeador fez? O semeador saiu para semear. Se você ficar querendo, por exemplo, você está querendo que a sua vida melhore porque... Lembra de uma coisa, eu estou falando da parte mais rasa, daqui a pouco a gente entra naquilo que Jesus falou literalmente sobre essa parábola, tá bom? Estou aqui na parte do corpo e da alma. Às vezes você deseja que a sua vida financeira melhore. Só que você não aprende nada daquilo que você deseja fazer. Por exemplo, você gostaria de fazer bolo dentro da sua casa, você gostaria de fazer comida, e isso só está aqui na sua cabeça. Se você lê a parábola e você entende que o semeador saiu, o que é sair? É um verbo. Você precisa entender que todo verbo é uma ação. Então, o saiu é o quê? Uma ação. Se você deseja fazer comida dentro da sua casa, para você montar um restaurante futuramente, você empreender, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Ter a semente. Qual é a semente? Você precisa compreender sobre comida, sobre nutrição. Você entende o que eu estou te dizendo? Eu estou falando, se você deseja algo, você vai ter que plantar uma semente. Isso que eu estou te falando, aqui olha, no campo físico. Estou te falando a respeito de você querer empreender na sua vida. Mas vamos lá. Você quer ter um relacionamento melhor com os seus filhos, você quer ter um relacionamento melhor com seus amigos, porque você é uma pessoa muito ansiosa. Não é isso? O que você tem que fazer? Você tem que plantar uma semente. O semeador saiu para semear. Você não pode esperar que as coisas aconteçam do nada na sua vida, porque elas não irão acontecer. Deus ele não vai fazer nada por você se você puder fazer. Deus ele não é o Deus do possível. O possível é o homem quem faz. É a mulher quem faz. Quando Deus fez o homem, ele colocou aqui no planeta e falou assim: governe sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra. Governe. O possível quem faz? O homem. E o impossível, aí é Deus. Então, o semeador, ele sai para semear, ele não fica parado. Ele não fica em uma cama, que nem Salomão diz, rolando de um lado para outro. O semeador saiu para semear.
toda vez que você quiser que algo modifique na sua vida, tá com muito ruído, tá falando ali, olha. Tá muito ruído aí, Aldina, tá chiando o som? Calma aí. Olha. Tem pessoas, às vezes, que elas não sabem o que é uma parábola. Melhorou? Então vamos dar continuidade. No Instagram está sem chiado, então beleza, vamos lá. William, o que é uma parábola? Tem pessoas que pensam que quando Jesus Cristo ele conta uma parábola, é para facilitar. E não é. Você vai perceber que muitas pessoas, às vezes, elas vão entrar aqui na live e elas vão sair, porque elas não vão compreender aquilo que está sendo dito. O semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. A pessoa ela não vai entender aquilo que está sendo dito. Por quê? Porque isso é um recado que Jesus está dando e não é para todo mundo. Nem todos vão entender. Só que quando você sente que aquilo ali é para você, não saia. Porque você não está aqui à toa. A parábola é um recado que Jesus Cristo está dando para algumas pessoas. E eu não estou nem falando ainda a explicação que Jesus Cristo está dando. Eu só estou falando no nível mais raso, que é o quê? Você compreender que quando Jesus fala que o semeador saiu para semear, ele está falando que nada na sua vida vai mudar se você não tiver uma atitude de plantar. Plantar paz dentro do seu relacionamento. Como é que você planta paz dentro do relacionamento? Primeiro você planta a paz dentro de você. Você tem que ter a semente. Você é o semeador. Você precisa ser o semeador. Então, tá chiando, meu pai. Vê aí se parou. Parou? Parou. Então tá. Parou? Melhorou. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é que quando você, por exemplo, você está ansiosa, você tem que procurar se entender. Como, por exemplo, se você é uma pessoa ansiosa, você deve compreender que a ansiedade é quando você começa a pensar demais no futuro. Quando você começa a pensar demais no futuro, é porque você não está vivendo o agora. Você já começa a compreender que você precisa plantar uma semente no agora para eliminar essa ansiedade. Você vai conseguir? 100% não, porque a ansiedade ela já faz parte da gente. A gente já faz parte para nos defender. A ansiedade. Mas controlar ela. Como é que você controla a ansiedade? Parando de pensar no futuro e vivendo o agora. Se você fizer isso, você não vai precisar de remédio, você não vai precisar de nada além de viver o agora. Você precisa plantar uma semente. Tudo aquilo que você for fazer, você vai ter que plantar uma semente. Mas vamos lá, para nós não nos estendermos demais, eu quero que você entenda que mais importante do que você colher é você saber aquilo que você está plantando. Vou repetir. Mais importante do que você ficar pensando no que você vai colher. A maior parte das pessoas, quando elas olham para uma árvore, elas reparam mais as suas flores e os seus frutos. Os frutos, eles são os resultados. A maior parte das pessoas, elas olham para os seus resultados. Por exemplo, você trabalha num trabalho que você gosta? Não. Então esse é o resultado do seu trabalho. Você tem um relacionamento que é 100%? Não. Então esse é o resultado do seu relacionamento. Você é uma pessoa que se sente feliz, para cima, alegre? Não. Então esse é o resultado da sua vida. Esse é o fruto. Quando você fica olhando para o problema do trabalho, para o problema do relacionamento, para os problemas, para os resultados, você deveria pensar que, em primeiro lugar, você tem que olhar para a qualidade da semente.
Se você se preocupar com a qualidade da semente, você não precisa se preocupar com a colheita. A colheita, ela é algo que vai acontecer na sua vida. E Deus, quando Ele fez o mundo, Ele falou algo que é sensacional. Eu lembro que a minha mãe, ela está aqui na live, a gente morou na roça, eu acho que eu deveria ter acho que uns 6 anos de idade, 5 anos de idade, por aí. A minha mãe, ela está aqui, plantava arroz. Eu era pequeno, mas eu ainda cheguei a plantar arroz. E é muito interessante porque quando a gente plantava arroz, depois de um tempo, você voltava lá e acredite você, tinha um pé de arroz. Aí você fala assim, mas isso é óbvio. Parece óbvio, né? Deus, ele diz o seguinte, presta atenção. Eu estou falando que a minha mãe lá, a gente plantava um pé de arroz e depois de um tempo nascia um pé de arroz. Por que nascia um pé de arroz? Porque Deus, ele disse que vai nascer segundo a sua espécie. Então, quando na sua vida você acorda todos os dias e dentro de você carrega a semente do orgulho, você vai receber segundo a sua espécie. É interessante porque quando eu falo aqui, por exemplo, nós plantávamos arroz. Depois de algum tempo, a gente jogava a semente do arroz. Depois de algum tempo, tinha um pé de arroz. Algumas pessoas elas podem até rir disso, mas isso é uma bobeira. Só que acontece na sua vida e você não consegue entender. Você não consegue fazer aquilo que precisa ser feito, porque você planta uma semente e você quer colher outra. A maior parte das pessoas, elas plantam um tipo de semente, mas elas querem colher outra. Ela carrega dentro do seu coração arrogância, mas ela quer bondade, ela quer que as pessoas a tratem bem. Como assim? Se você planta, você colhe segundo a sua espécie. Então, a primeira coisa que você tem que entender, mais importante do que colher, é você plantar. É você saber qual é a qualidade da espécie que você está plantando. Por exemplo, se você quer ter, você está começando a namorar agora, você tem que saber qual é o tipo de pessoa com quem você vai se relacionar. Isso é o quê? A semente do relacionamento, para você ter um relacionamento bom. Agora o que Jesus Cristo está falando aqui, olha, o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Para eu não me estender muito, eu vou passar para as palavras de Jesus, para a gente ficar aqui mais na parte espiritual. Eu só queria falar a respeito para você tomar cuidado e compreender que aquilo que você planta, você vai colher. Tome cuidado com o tipo de semente que você vem carregando. Qual é o tipo de semente que você tem. Tá bom? Então vamos mudar um pouquinho aqui a respeito do que Jesus está falando nessa parábola. Primeira coisa. Para você entender das coisas espirituais, para você entender sobre semente, você também tem que entender sobre terra. Sobre terra. Tem 3 tipos de terra. Se você tem uma semente, você tem que saber aonde é que você vai plantar essa semente. 3 tipos de terras. Aqui nesse planeta tem a terra, que é a terra mesmo. Terra. Tem outro tipo de terra, que é o útero de uma fêmea. Outro tipo de terra é a mente de uma pessoa. Esses 3 tipos de terreno é um solo fértil. Se você coloca uma semente em uma terra fértil, vai nascer segundo a sua espécie. Se você pega a barriga, o útero de uma mulher e você coloca, a mulher tem a terra e o homem tem a semente. Sêmen.
semente. O homem tem a semente, ele coloca na terra. O útero de uma mulher vai nascer segundo a sua espécie. Não é uma vaca, não é um bezerro, não é uma árvore, vai nascer uma criança, segundo a sua espécie. Por quê? Porque foi Deus que falou. Outra coisa, outro tipo de terra, a sua mente. A sua mente é uma terra fértil. O que você colocar nela vai nascer. Por onde é que entra a semente na sua mente? Através da sua visão, através da sua audição. Você vai ter uma experiência e essa terra, essa semente vai ser jogada na sua mente. Se ela vai produzir frutos ou não, não vai depender, presta atenção, porque o que eu estou te falando é uma semente perfeita. O que eu estou entrando agora no assunto, que eu estou falando a respeito da parábola de Jesus, é uma semente perfeita. Por quê? Porque são palavras que não é do homem, não é minha essas palavras. Então é uma semente perfeita. Se ela vai produzir frutos na sua vida, não depende dessa semente que eu vou te dar agora, porque ela é perfeita. Vai depender de quem, William? Da sua terra. Aquilo que você tem na sua mente, se é uma terra fértil. Como, por exemplo, como é que eu sei, William, se a minha mente é uma terra fértil? Fértil. É só você ver aquilo que você faz durante o seu dia. Como é que você cuida da sua mente? Por exemplo, como é que você faz com uma terra? A terra, para quem trabalha como agricultor, sabe. Você tem que, quando você vai jogar uma semente, o que você precisa fazer? Adubar a terra. William, eu não sei o que é adubar. Afofar. Afofar. Quita a terra, aí faz de conta que aqui é uma enxada, vai fazendo o quê? A terra está meia dura, então você vai afofando a terra. Aliás, adubar não, né? Adubar é quando você joga adubo, preparar a terra, cavar. Eu falei adubar não, adubar é depois. Então, isso você está fazendo o quê? Preparando a terra. Como é que você prepara? Como é que você prepara a sua mente? Sabendo que você tem que colocar coisas nela de qualidade. Tem mente de pessoas que é como se fosse um depósito de lixo. Depósito de lixo. Só assiste aquilo que não é para assistir, não lê nada que produz na sua vida, não tem amizades nenhuma para trocar informação que agregue valor na sua vida, nada. É uma terra morta. 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 E aí eu pego e tenho agora uma semente para você aqui perfeita. A culpa é de quem? Se você saiu da live, está aqui e não está entendendo nada, a culpa é de quem? Não é da semente. A culpa é da terra. Então, primeira coisa, você tem que entender que existem tipos de terras diferentes. Por exemplo, às vezes você está em um trabalho que você não consegue se desenvolver. Às vezes você tem amizades que você não consegue evoluir em nada. Por quê? Você quer dar a sua opinião, você fala, mas ninguém te ouve. O problema não é a semente que você carrega, é a terra, é o ambiente que você vive. Você entende isso que eu estou te falando? Tem lugares que pessoas elas não vão te valorizar. É a terra. A terra é seca. Não tem como produzir. Não tem como produzir. Você pode levar isso para o seu trabalho, você pode levar isso para dentro do seu relacionamento com a sua filha, com seus filhos. Às vezes você está falando uma coisa ali, olha, não adianta, a terra é seca. Você tem que entender sobre terra. Então vamos lá. Jesus Cristo, ele fala, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e foi pisada. Depois que Jesus Cristo, ele fala a respeito disso daqui, olha, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, então ele está falando sobre terrenos.
Quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu uma colheita 100 por 1. O que é 100 por 1? Cada semente nasceu 100. Nasceu 100. E depois Jesus termina falando assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele diz: seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola, e ele respondeu. Jesus Cristo, essa parábola ele explica. Mas a maioria das parábolas de Jesus, Jesus não explica. E ele diz o seguinte: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Por exemplo, você que está ouvindo aqui nesse momento, e você nunca tinha ouvido falar sobre isso que eu estou te falando, e você está compreendendo, você é um privilegiado, você é um escolhido. E Jesus diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, os outros que estavam por ali ouvindo, eu falo por parábolas, para que eles vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Não é para todos, é um recado que não é para todos. E Jesus continua: este é o significado desta parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, mas aí vem o diabo e tira a palavra do coração da pessoa, para que não creiam e não sejam salvos. Presta atenção. Deus, imagine uma festa. Imagine uma festa. Deus, ele quer que todas as pessoas participem dessa festa. É vontade de Deus. Deus tem, quando alguém fala para você e você lê a palavra falando assim, Deus tem um plano na sua vida. Aí você olha às vezes para a sua vida e fala assim, mas que plano meia boca, né, Deus, esse que você preparou para mim, porque esses planos que Deus tem para a minha vida é só sofrimento. Entenda uma coisa, quando você tem planos para os seus filhos, não quer dizer que eles vão fazer, não é assim? Às vezes você tem planos que eles façam uma faculdade de alguma coisa e eles acabam fazendo outra coisa. Aquilo que faz você feliz não é a mesma coisa que vai fazer os seus filhos felizes. Mas você fez um plano bom para os seus filhos. Deus é do mesmo jeito. Deus é do mesmo jeito. Deus, ele sabe o início, o meio e o fim. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo aqui nesse exato momento já aconteceu. Já aconteceu. No tempo de Deus, todas as coisas aconteceram. E é por isso que Deus sabe aquilo que é melhor para mim, aquilo que é melhor para você. Só que não quer dizer que isso vai acontecer. Porque a maior parte das pessoas, elas não estão nem aí para aquilo que Deus fala. Elas dizem que amam a Deus. Elas dizem que têm fé. Mas fé em quê? E é por isso que tem pessoas, nesse caso aqui, Jesus Cristo, ele está falando a palavra. O que é a palavra? Ele está dizendo, o significado da parábola é o seguinte: a semente é a palavra de Deus. As que caíram na beira do caminho são as que ouvem. Só que aí vem o diabo e tira a palavra do seu coração. Você vai perceber que tem algumas pessoas, e você tem que perceber se você não é assim. Você ouve a palavra de Deus e Deus diz, presta atenção nisso, Deus ele diz que não tem um ser humano aqui nesse planeta que procura Ele. Não tem um ser humano que procura a Deus. Não tem. Por quê? Porque todos os que nascem, eles estão fora da glória de Deus. Porque já nascem com o pecado. Estão fora. Então, nenhum homem procura a Deus. Mas, de repente, você está aqui, do nada, você parou para escutar eu falando, por exemplo, algo que tem relação com Deus. E isso te chamou a atenção. Aí você fala assim, nossa, eu comecei a sentir fé.
Que tipo de fé? Tem dois tipos de fé. A fé do homem, que você tem fé de trabalhar e construir a sua casa. Então isso é um tipo de fé. Isso aí é uma outra coisa. Essa fé aqui é a fé em Cristo. Você acabou de ouvir uma palavra, quando eu falei a respeito, eu acabei de ler algo que está na palavra de Deus. Então, não é você que está se interessando pela palavra de Deus. É Deus que está colocando a fé em você. Por quê? Se você tiver pouca fé, ou se tiver muita fé, porque você lê demais a palavra de Deus, você gosta demais, isso não é seu. Você não consegue produzir fé. Quem é que te dá essa fé? Deus que te dá essa fé. É Deus. E a fé é uma semente. Eu vou te explicar aqui um negócio que tem um monte de gente que não entende. Você vai para a igreja, a sua vida não muda. Você lê a palavra de Deus, a sua vida não muda. Você faz trabalhos de comunidade, você ajuda as pessoas, você conversa com Deus, a sua vida não muda. Aí o que acontece? Você precisa entender isso que eu vou te falar. A fé por si só, ela não vai mudar a sua vida em nada. A fé por si só, ela não produz resultado. Entenda isso. A fé por si só, ela não produz resultado. Se você ler a palavra de Deus e a sua... Como é que faz para você aumentar a sua fé? Através do ouvir a palavra de Deus, correto? Então você vai ouvindo, você lê, você está todo dia dentro de uma igreja, então você vai ouvindo e vai colocando. Aí você vai falar que a sua fé é grande, porque você acredita demais em Deus, você acredita demais em Jesus Cristo. Mas nada muda. Por que nada muda? Porque a fé, ela não traz resultado. Como assim, William? A fé é uma semente. O que você faz com uma semente? Planta. Se você não plantar, não gera frutos. É por isso que você vai ouvir dizer que a fé sem obras é morta. Você quer acordar e fazer uma academia. Quando? Na segunda-feira. Mas não começa. Você quer pegar e fazer o quê? Você quer ajudar as outras pessoas. Mas vai ser só quando você ser bilionário. Você não começa. Do jeito que você está, você não começa. Você quer ter um relacionamento melhor. Eu tenho fé que Deus vai mudar o meu relacionamento. Não vai. Não vai. Não vai. Eu tenho fé. Plantou a fé? Você plantou a fé? Não plantei, William. Então não vai. Se você não plantar essa semente da fé, você não tem obras. É morta. Você não tem atitude de fazer. É morta. Entenda isso. Então vamos lá. Mas tem algumas pessoas que ouvem a palavra de Deus. Voltando aqui para a explicação de Jesus. As pessoas, elas ouvem a palavra de Deus, só que aí vem uma outra palavra, como por exemplo, eu estou falando aqui para você que todo sábado eu vou estar aqui com você, falando uma parábola de Jesus Cristo. Aí você ouviu, nossa, isso tocou meu coração. Só que aí você saiu ali, e já teve alguém que falou assim, olha, sábado que vem vamos fazer o seguinte, vai ter um churrasco. Eu não tenho nada contra churrasco, viu? Eu gosto demais. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo. Foi lançado uma semente na terra, essa terra tem que estar preparada. O que é preparada? Você tem que estar com seu coração aberto para isso que eu estou te falando. Aí vem o diabo e come essa semente que está na beira do caminho. Jesus Cristo, ele continua dizendo o seguinte, olha, ele continua falando, dando a explicação. As sementes que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria, quando ouvem.
mas não têm raiz. Eles creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Essa daqui, olha, o que acontece? Jesus ele está falando para as pessoas ali, às vezes fala assim, mas como é que uma semente vai jogar em cima da rocha? Né? Não é em cima da rocha. A Palestina era um lugar onde tinha muitas pedras, e em cima das pedras tem um pouquinho de terra. Então você joga a semente em cima da terra, a pedra esquenta demais, que lá é uma região muito quente, a semente que está aqui em cima, ela rapidamente cresce, só que o sol mata ela, ela não cria raiz. O que Jesus quer dizer? Ele está dizendo que tem pessoas que quando elas ouvem, elas creem, só que aí o que acontece? Vem um momento difícil na sua vida. Vem um momento difícil e você quer que as coisas sejam do seu jeito. Tem pessoas, às vezes, que elas perguntam o seguinte: por que é que Jesus Cristo não ressuscitou o próprio Pai? Você já parou para pensar sobre isso? Por que Jesus Cristo não ressuscitou o próprio Pai? Se fosse o meu Pai, tinha ressuscitado. Às vezes as coisas acontecem na vida dos outros, mas por que Deus não age na minha vida? Aí você começa a duvidar das coisas de Deus. Eu conheço pessoas que se curaram disso, curam daquilo. Às vezes, quando eu faço oração, as pessoas se curam, Deus cura as pessoas. Agora, comigo não acontece. Você começa a duvidar das coisas. É quando a semente ela é jogada numa terra, mas o que acontece? Ela não criou raiz. No momento de dificuldade, no momento do que você está passando por um grande problema na sua vida, você para de crer em Deus. Conforme que aquilo que você vivesse aqui é o fim. Você não consegue ver que tem algo maior, que tem algo relacionado ao propósito de Deus, que não tem nada a ver se o pai dele estava vivo ou não. Tinha nada a ver com o pai dele. Por isso que ele não ressuscitou o pai dele, José. Você vai entender que às vezes, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que está sempre na igreja, fazendo as coisas, e você tem a sensação de que Deus não te ouve. Deus não está te escutando, porque as coisas não acontecem com você e você acaba se afastando. Então Jesus Cristo está falando que esse tipo de pessoa é uma terra dura. É uma terra de rocha. O coração dela, às vezes, você coloca a palavra... um exemplo prático é, às vezes, quando você conhece Jesus Cristo, mas o seu esposo não quer. E aí você vai lá, fala. Daqui uns dias ele está fazendo tudo errado novamente. Por quê? Porque tem um coração duro, é um coração de rocha. Então, é um tipo de terra. É um tipo de terra. E Jesus Cristo ele continua falando o seguinte. Voltando aqui, né? As que caíram sobre a pedra, eu acabei de falar, são as que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação, nos momentos difíceis. Será que Deus existe? Será que Deus olha para mim? Jesus continua. As sementes que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres da vida e não amadurecem. Então vamos lá. Jesus ele diz que tem uma parte que o semeador, ele joga a semente e essa semente é sufocada pelos espinhos. Aí ela morre. É alguém que ouve a palavra, só que as coisas que acontecem durante o dia a dia dela, como por exemplo, às vezes eu sou um grande empresário e o dinheiro, Deus não tem nada contra o dinheiro, tá? Para você entender sobre isso. Jesus não tem nada contra o dinheiro. O dinheiro ele não é o mal, ele não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro.
que é o mal de todos os males. Por quê? Porque a pessoa está colocando o seu coração no dinheiro. E onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Essas pessoas, por exemplo, a preocupação. Aonde é que está o seu tesouro? É nas palavras que Deus falou para você ter confiança, ou o seu tesouro está na sua empresa? O seu tesouro está nas palavras que Deus falou para você, ou mais nos seus filhos do que em Deus? O que é prioridade na sua vida? Deus ou os seus filhos? A preocupação que você sente em ser uma mulher que às vezes já foi traída e hoje em dia é uma pessoa ansiosa quando o marido sai, porque você não sabe se vai fazer de novo. Onde é que está a sua mente? Onde é que está o seu coração? Uma pessoa dessa, ela ouve a palavra e o que acontece? Os problemas do dia a dia, a preocupação faz ela desviar do caminho. Não vai dar frutos. Não vai frutificar. Mas, porém, Jesus Cristo ele diz: mas as que caírem em boa terra são os que com o coração bom e generoso ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Então vamos lá. Jesus está falando que tem tipos de terra e dependendo de onde você jogar a sua semente, alguns lugares os pássaros vão comer, outra não vai nascer, a outra vai ser sufocada, mas tem uma que vai nascer. Sabe o que é interessante? É interessante porque pessoas, às vezes você não conhece a terra. Você não sabe, quando você conhece um amigo, às vezes você vai falar, então você imagina mais ou menos que tipo que é aquela terra, correto? Mas, por exemplo, quando eu falo aqui nas redes sociais, eu não sei que tipo de terra é você. Eu não sei que tipo de terra você tem na sua mente. Mas a palavra, a semente, ela foi lançada. Jesus está falando que, presta atenção, uma parte da semente foi para cá, outra parte para cá, outra parte. Então, uma minoria vai pegar essa semente e vai dar frutos 100 por 1. Uma parte dessas pessoas que estão aqui na live, umas vão só ouvir, mas qualquer coisa vai despertar dela e sábado que vem ela nem aparece mais aqui. Por quê? Porque eu não sei esse negócio direito de Deus, mas quer um resultado. Então, calma aí, aqui. Só estava verificando aqui o Instagram, tá? Então, o que você tem que entender? Aqui nessa live, tem pessoas que vão ouvir e não vão nem aparecer mais na segunda. Tem outras pessoas que mal entenderam, mas falam, não, eu gostei, eu vou aprender sobre isso porque eu achei sensacional isso que foi falado. Tem pessoas aqui que vão ouvir, mas quando chega em casa, às vezes, ou uma briga que acontece, pronto, eu já não acredito mais em Deus. Aquilo já me fraquejou. Jesus, ele fala, eu li hoje que Jesus fala, eu estava tão aflita, tão aflito, com meu coração apertado, aí de repente eu li lá, onde Jesus está falando assim, vem até a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que o meu jugo é leve. Está falando para eu não ficar ansiosa. Nossa, que maravilha. Então você ouviu. Aí de repente, na primeira briga, na primeira confusão, você já fica ansiosa, você já faz isso, esquece das palavras de Jesus Cristo. Tem pessoas aqui na live desse jeito. O que você precisa fazer? Aumentar a sua fé. Como é que aumenta a fé? Através do ouvir a palavra de Deus. Então, para nós não ficarmos muito alongados nisso daqui, eu quero falar para você que é o quê?
Você tem que perceber quais são as condições que seu coração se encontra hoje. Se é um coração duro, se é um coração, por exemplo, eu estou falando aqui para você, você que está aqui pela primeira vez e não me conhece, eu não sou padre, eu não sou teólogo, eu não sou pastor, eu só estou aqui falando da palavra de Deus. Tá? Só estou falando da palavra de Deus. Mas para você compreender isso, o seu coração precisa estar em condições férteis para você receber essa palavra. Muitas pessoas que vão aparecer na sua vida, elas vão querer tirar você do propósito que você tem para viver. Você vai perceber que quando você conhece a palavra de Deus, Deus diz que tem algo preparado para você. Deus, ele tem uma semente dentro de você. Por exemplo, quando eu falo a respeito de que você precisa, se você quer colher amor, você tem que plantar amor. E esse amor, ele é uma semente. Essa semente, ela vem de Deus. Se você gostaria que as pessoas fossem verdadeiras com você, você tem que plantar a semente da verdade. William, mas eu plantando a semente da verdade, isso é garantia de que as pessoas não vão mentir para mim? Não é. Só que você não vai estar mentindo para você. E por que você não vai estar mentindo para você? Sempre falando a verdade. Porque você se conhece. Você sabe de onde foi que você veio. Você não veio de homens. O seu olhar, a sua história, contaram para você que você veio da barriga da sua mãe. Isso é um fato. Mas antes de você vir da barriga da sua mãe, você foi escolhida por um plano de Deus. É algo espiritual. Você foi escolhida. O que é essa escolha? O que você é nesse planeta? Você é uma semente de Deus. E quando as coisas às vezes não estão acontecendo, é porque você precisa adquirir sabedoria para você fazer as melhores escolhas, escolher as melhores terras, saber qual é o adubo que você tem que colocar naquela terra. Tem pessoas às vezes que elas pensam assim, William, eu estou esperando tanto tempo para as coisas acontecerem, mas as coisas não acontecem na minha vida. É porque eu estou esperando o tempo de Deus. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Não entenda mal a palavra de Deus. Porque senão você vai desgraçar a sua vida com uma palavra santa. Às vezes as coisas não acontecem na sua vida porque você não planta e você vive todo o tempo falando que é tempo de Deus. Toda semente, escuta isso, toda semente, tem semente que você vai plantar no inverno, tem semente que você vai plantar no verão, tem semente que você vai plantar em época de seca, tem semente que você vai plantar em época de chuva. Todo tempo é tempo de plantar. O problema é que às vezes você está com a semente errada. Todo tempo é tempo de plantar. Então, se você não está, no momento, fazendo essa plantação, tenha certeza de uma coisa, você não vai colher. Voltando aqui para terminar, a respeito do que Jesus Cristo está falando. Presta atenção isso na sua vida. Eu acabei de te dar hoje uma palavra perfeita. Perfeita, porque não saíram da minha boca. Eu acabei de ler para você aquilo que Deus fala. Te dei exemplos da nossa vida cotidiana. O que é que você pode fazer para melhorar o seu relacionamento? É o quê? Plantar. William, eu não entendo direito. Seu relacionamento está ruim? Tá. Então faz o seguinte, a mulher está com raiva de você? Tá. Faz o seguinte, faz um jantarzinho para ela hoje. Será que as coisas melhoram, William? Se vai melhorar, eu não sei. Eu só sei que você plantou. Eu sei que você plantou. Faz o seguinte, amanhã, dá um elogio para ela e costuma habituar isso em você. William, mas será que ela vai voltar a falar melhor comigo? Você plantou? Plantou. Então não se preocupe com a colheita. A colheita ela é certa. Agora,
Você tratou mal a sua esposa? Tratei. Gritei com ela. A colheita é certa também. Falei nesses níveis mais baixos do dia a dia, do cotidiano, e falei a respeito daquilo que Jesus está falando, que é sobre a palavra de Deus. Você vai perceber que nesses sábados eu vou falar para você a respeito daquilo que Jesus Cristo fala. E Jesus Cristo ele fala praticamente só uma coisa. Todo o tempo, uma coisa. Uma coisa que as pessoas às vezes não compreendem. Eu não vou te falar aqui porque nós vamos ler junto e eu vou te explicar. Jesus fala sobre uma parábola, fala sobre outra parábola e a pessoa não entende, ele vai lá e repete a mesma coisa de forma diferente. E você precisa compreender sobre a palavra de Deus. Jesus Cristo, ele lança a palavra. O semeador saiu para semear. Eu espero que você seja uma pessoa que tenha uma terra fértil na sua mente, para você pegar essas palavras e saber que se alguém pode fazer algo por você, é Jesus. Esse daqui é o homem. Esse daqui é o homem. Um dia Deus fez o homem e ele todo o tempo falava com o homem. Ele era um. Adão era um com Deus. O dia que o homem resolveu fazer as coisas do jeito que ele quer fazer, como por exemplo, talvez hoje em dia, você queira fazer as coisas do seu jeito e você nunca pega uma orientação de Deus. Nunca pega uma orientação de Deus. Às vezes, por exemplo, você que me acompanha nos dias de semana, já assistiu vários vídeos meus, sabe que eu falo muito sobre bloqueios emocionais. E as pessoas têm muito bloqueio de religiosidade. Quando você olha para um pastor que já enganou, que já roubou, quando você olha para um padre que já fez isso, fez aquilo, você cria um bloqueio. Um bloqueio em relação à palavra de Deus. Quando você pega aquela pessoa que às vezes fala coisas que não está escrito na palavra, e aí você vai criando um bloqueio, uma rejeição contra Deus, contra o Pai, aquele que te criou. Por quê? Porque às vezes o seu pai já foi uma pessoa, o seu pai aqui da terra já foi às vezes um homem canalha. Às vezes ele te prometeu coisas e não cumpriu. E você fica associando que o Pai Celestial é o mesmo Pai da terra. O seu cérebro, isso é automático, pensar dessa forma. Então, quando você começa a se interessar pela semente, por exemplo, a palavra de Deus, você vai perceber que você vai ser uma pessoa que você toma decisões mais corretas, porque você sabe aquilo que você está fazendo. Se você é uma pessoa que tem a vida que é uma porcaria, porque você não e quer melhorar a sua vida aqui, mesmo se você não acreditar em Deus, leia Provérbios de Salomão. Leia Provérbios de Salomão. Mesmo se você não acredita em Deus, você vai ver como que a sua vida muda se você fizer aquilo que está escrito lá. Como, por exemplo, você faz um monte de bobagens na sua vida? Faço, William. Pois então, leia que ele está dizendo lá o que você tem que fazer. O que você tem que fazer. Por exemplo, você é uma pessoa que só faz burrada na sua vida? Sou. Não gosta da palavra de Deus? Não, não gosto. Então, a palavra de Deus está dizendo que ela é a sabedoria. Agora, escuta isso. Escuta isso. Se você é uma pessoa que não gosta de ser uma pessoa sábia, você vai ter um preço a pagar. Você vai fazer as coisas segundo a sua vontade. A palavra diz, isso em Salomão, ele diz o seguinte, que a sabedoria de Deus está aqui, olha, todos os lugares, gritando para você dar atenção para ela. Ela está gritando para você dar atenção, para você ter uma vida melhor. Mas as pessoas não ouvem a sabedoria e ela está chamando. Mas, porém, vai ter um dia em que essa pessoa tola, que não escuta o que a sabedoria está dizendo, essa pessoa que faz as coisas do seu jeito, segundo as suas vontades, ela vai comer tudo aquilo que ela deseja. Mas vai ter um dia que ela não vai caber mais comida.
ela vai se encher com aquilo que ela comeu e ela vai vomitar, porque ela não aguenta mais. De tanto que ela comeu, aquilo que ela mesma preparou para ela. Aí ela vai começar a passar mal. Vai dar dor de barriga, isso não está escrito, tá? Só estou fazendo uma analogia para você entender. Que é o quê? Aí você vai gritar pela sabedoria. E a sabedoria diz que ela vai rir da tua cara. Porque ela esteve todo o tempo ali, olha, do teu lado. Sabe quando está tendo briga dentro de casa? A sabedoria está ali. Só que o seu ouvido não consegue ouvir a sabedoria, porque o seu marido e você grita mais do que a sabedoria. E a sabedoria está lá, ei, é comigo aqui, olha, para resolver o seu relacionamento, é comigo, me escuta. Aí você, o que é? É você, seu cachorro. Aí ela grita de lá, é outra coisa com você e a sabedoria ali no canto. E vocês, olha, nem aí para essa tal de sabedoria. A sabedoria, ela está falando que essa pessoa tola, ela vai comer o fruto do seu próprio plantio. Ela plantou e ela vai colher. Por quê? Não teve sabedoria para plantar a semente certa. Então, eu fico hoje por aqui. Eu agradeço a presença aí de mais de 400 pessoas que ficaram na live. Convido você a sábado estar aqui às 20 horas e 15 minutos, onde nós vamos ler nós vamos fazer vamos ler uma outra parábola de Jesus Cristo. Tá bom? Então, você que pegou a semente, faça o quê? Guarde essa semente com você, jogue água nela, coloque, nossa, essa é a semente mais preciosa que você poderia ter recebido hoje na sua vida, ou até mesmo se você nunca tinha ouvido, essa é a semente mais preciosa que você pode ouvir na sua vida, que é o quê? Algo relacionado à palavra de Deus. Você pegou ela, joga num vaso, seu coração, e aí começa todos os dias regar e falar para você mesmo, esse terreno aqui não é um terreno onde os pássaros vão comer. Não é um terreno onde a rocha, o calor vai matar a raiz dessa semente. Esse terreno aqui, os espinhos não irão sufocar. Essa semente aqui, que vai brotar, aliás, que brotou hoje no meu coração, é a semente que vai dar 100 por 1. Você que me acompanhou aqui, meu muito obrigado e até sábado. Tchau para você. Gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E pense nisso tudo que foi falado, viu? A semente, ela foi lançada e se você quiser ser um semeador, você precisa ter a semente. Nesse planeta, você é uma semente de Deus. E para você dar frutos da mesma forma que uma árvore dá frutos, você precisa conhecer o potencial que Deus colocou dentro dessa semente. É aquela velha história. Se você olha para uma semente, você não vai nunca saber a quantidade de árvore que tem guardada dentro daquela semente. Se você se conhecer e souber verdadeiramente de onde é que você veio, e você entender isso que eu estou te falando, que você é uma semente, e saber que o seu semeador, aquele que te fez, é o próprio Deus, você vai compreender isso que eu estou te falando. Tem coisas guardadas dentro de você que nem você mesmo sabe. Da mesma forma que você olha para uma semente, você não sabe quantas árvores vão nascer de uma semente. Você não sabe quantas vidas podem ser salvas, você pode ajudar, aliás, podem ser salvas através da sua palavra. Tchau para você e até a próxima. Fui.